preço dos combustíveis aumenta na terça-feira. Terrorismo na rebelião de presos em Goiás. Presos ameaçam explodir botijões de gás dentro das celas dos reféns. Denúncia: a falta de iodo no sal põe em risco a saúde do brasileiro. O homem que não pega AIDS de jeito nenhum dá nova pista à medicina. Assembleia de metalúrgicos acaba em pancadaria em São Paulo. McLaren e Benetton, as estrelas do primeiro treino em Interlagos. A Williams não acelera tudo. Fica em quinto, mas guarda forças para amanhã. Entre os 4 brasileiros que estiveram na pista, o estreante Tarso Marques foi o destaque. Veja agora no Jornal Nacional. O álcool e a gasolina ficam mais caros a partir de terça-feira. É o segundo aumento desde a implantação do Plano Real. O aumento médio em todo o país deverá ficar em torno de 10%. Na região norte e parte das regiões nordeste e centro-oeste, o preço continuará tabelado dentro desse limite. Nas regiões sul, sudeste, litoral do nordeste e parte do centro-oeste, cada dono de posto vai poder cobrar o que quiser. Mas o governo avisa que vai ficar de olho para evitar abusos. Os preços são diferentes em cada cidade. Um exemplo, em São Paulo, o litro do álcool vai passar de 46 centavos para 51 centavos. O litro da gasolina vai passar de 57 centavos para 63 centavos. O governo acredita que mesmo nas regiões onde os preços serão liberados, o aumento não deverá ultrapassar o índice de 10%. É que o governo conta com a competição entre os postos e acredita que os preços poderão até mesmo ficar bem abaixo do índice esperado. O Departamento Nacional de Combustíveis, o Inmetro e a Sunab vão fiscalizar os preços para proibir abusos. O gás de cozinha não vai ter aumento. O óleo diesel vai ter um aumento máximo de 2 centavos por litro. Aumenta a tensão na penitenciária de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Os presos rebelados colocaram botijões de gás nas celas e ameaçam explodir o presídio. Hoje a polícia divulgou o número certo de reféns. 27 pessoas estão em poder dos presos. Madrugada de muita tensão. Os presos puseram fogo nas oficinas e em botijões de gás. Ambulâncias entraram e saíram do presídio várias vezes, trazendo presos que teriam sido feridos em brigas de faca. O dia amanheceu sem que as negociações avançassem. Os reféns continuam dentro das celas de segurança máxima. Entre eles, pelo menos 15 juízes, o secretário de Segurança Pública, Antônio Lourenço, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Homero Sabino, que num telefonema hoje à TV Globo de Goiânia, criticou as negociações. Eles não estão atendendo a reivindicações, não há interferência do governo, estão dando entrevista aí o procurador, ameaçadoras. Não é porque ele que não está aqui dentro, ele não está sentindo, entendeu? E não há brincadeira aqui dentro. No início da tarde, os amotinados puseram fogo em alguns objetos e a fumaça vinha do pavilhão onde estão os reféns. O líder da rebelião, Leonardo Pareja, apareceu em cima do muro, fazendo gestos como se mostrasse que domina toda a situação. Leonardo Pareja ficou conhecido em todo o Brasil depois de manter uma garota como refém por 3 dias em um assalto em Feira de Santana, na Bahia, em setembro do ano passado. Ele conseguiu fugir a vários cercos da polícia, até que se entregou à justiça em outubro. Em entrevista por telefone hoje de manhã, ele disse que a polícia não tem como resgatar os reféns sem causar tragédia. Não tem como eles entrar aqui dentro, não tem como invadir. Se invadir, vai acontecer uma tragédia. Nenhum preso vai matar uma vítima. Nenhum preso. Quem vai matar vai ser a polícia. De acordo com Leonardo Pareja, todas as celas dos reféns estão com botijões de gás grandes que podem explodir se a polícia atirar ou ameaçar invadir o pavilhão. De acordo com o presidente da OAB, que faz parte da comissão de negociação, Leonardo Pareja está dificultando todos os acordos. E muitos presos começam a não concordar com ele. Essa falta de entendimento, segundo a comissão, pode aumentar ainda mais o risco dos reféns. Agora há pouco, uma mulher que passava mal foi libertada em troca de 4 caixas de água mineral. 26 reféns ainda estão lá dentro e a comissão continua negociando com Leonardo Pareja. Lília Teles, de Aparecida de Goiânia. A seguir, pancadaria entre metalúrgicos no ABC Paulista. E o homem que derrota os vírus, a AIDS, surpreende os cientistas.
Sindicato Unificado, controlado pela CUT. A assembleia durou só 10 minutos e decidiu manter Santo André no Sindicato Unificado. Foi quando começou a briga. O presidente do Sindicato Unificado do ABC, Egberto Navarro, foi retirado do local para evitar um tumulto maior, mas os metalúrgicos seguiram com as agressões. O carro de som foi atingido. A polícia teve trabalho para separar os dois grupos. O ex-presidente da CUT, Jair Meneghelli, não conseguiu nem descer do carro. Um americano surpreende os cientistas. Ele não pega AIDS de jeito nenhum. Uma substância no sangue impede a contaminação. O americano Eric Fuchs conta que teve relações sexuais com várias pessoas que morreram de AIDS. E no sangue dele, nenhum sinal do vírus. Os médicos tiraram o sangue de Fuchs, separaram os glóbulos brancos, alvo principal do HIV, e tentaram infectar as células. Resultado: os glóbulos destruíram o vírus. Eric está sendo testado no centro de AIDS Aaron Diamond, em Nova York, pelo cientista escocês Bill Paxton. A pesquisa revelou que o sangue de Eric tem uma substância especial que destrói o vírus. A partir dessa substância, os cientistas começam as pesquisas para desenvolver uma vacina contra a AIDS. Os pesquisadores disseram que existe pelo menos mais um homem também imune à AIDS. Sábado de sol em quase todo o Brasil. Uma grande massa de ar quente cobre a maioria dos estados e está impedindo o avanço de uma frente fria que deve ficar parada na região sul durante o final de semana. Amanhã o céu fica nublado e com chuva nessa faixa escura e em parte do Nordeste. Nas outras áreas faz sol e muito calor com chuva rápida à tarde. A temperatura máxima chega a 32 graus em São Paulo e 35 graus no Rio de Janeiro. Técnicos americanos vão investigar a causa das mortes no Instituto de Doenças Renais de Caruaru, em Pernambuco. 3 técnicos do Centro Americano de Controle de Doenças e do Instituto Nacional da Saúde chegam ao Recife na terça-feira a pedido da Secretaria de Saúde de Pernambuco. 30 pessoas já morreram depois de sessões de hemodiálise no Instituto. Em instantes, uma lei que o governo não cumpre espalha doença pelo país. E você vai ver os problemas provocados pela falta de iodo no sal. Iodo no sal está fazendo vítimas pelo Brasil. O problema começa dentro do governo que não cumpre o que manda a lei. Cuidado! Cada vez que você usa o saleiro, pode estar sendo vítima de uma ilegalidade. No Brasil, existe até lei para garantir que cada quilo de sal de cozinha tenha entre 40 e 60 miligramas de iodo. Uma lei que obriga o governo a fornecer o iodo para a indústria colocar no sal. Uma lei que o próprio governo não cumpre há um ano. É um crime. A falta de iodo no organismo causa problemas sérios. O efeito mais conhecido é o bócio ou papo, um inchaço da glândula tiroide. Mas há consequências bem piores. Quem não consome iodo pode desenvolver hipotiroidismo. A pessoa fica sonolenta, sem forças, apática. Casos mais graves podem levar à surdez. Mas o maior prejuízo é para as crianças em gestação. O feto sem iodo pode crescer com até 30% a menos de volume cerebral. Um prejuízo sem volta. A criança gerada nessas circunstâncias terá sempre uma deficiência na idade adulta, na idade escolar. O Planalto Central do Brasil, por exemplo, é uma das regiões do país onde há falta de iodo no meio ambiente por razões naturais. Segundo os especialistas, quando essa carência não é compensada, colocando-se iodo no sal de cozinha, por exemplo, as consequências são trágicas. Não é à toa que aqui no estado de Goiás são conhecidos os chamados asilos de bobos, presentes em quase todas as cidades do interior do estado. Instituições como esta, onde podem ser encontradas muitas vítimas da carência do iodo. Em 94, o Ministério da Saúde resolveu pesquisar o bócio entre alunos de 8 a 10 anos em todo o país. O retrato que começa a ser revelado agora é preocupante. A análise de 80% dos dados mostra que a doença está instalada em níveis de endemia em pelo menos 8 estados do país. A situação mais grave é na zona rural de Roraima, onde mais de 23% das crianças têm bócio.
Nas cidades, o índice é de quase 20%. Em Mato Grosso do Sul, a doença atinge cerca de 20% das crianças da cidade e do campo. Nas zonas rurais do Amazonas, Paraná, Espírito Santo, Acre, Pará e Maranhão, há entre 5% e 10% de alunos com bosque. Esse quadro ainda tende a piorar. No começo do ano passado, o governo assumiu a responsabilidade pela compra e distribuição do iodo no país. Foi justamente a partir desse momento que as indústrias deixaram de receber a substância. O governo não dá iodo e algumas empresas não colocam iodo por achar que é um custo indevido. Segundo o ministro da Saúde, Adib Jatene, o problema foi causado pela burocracia das licitações e pelo esquema dos fornecedores. Por isso, demorou um ano para o governo comprar 100 toneladas de iodo, que começaram a ser entregues esta semana. Essa compra deve ser suficiente para um ano. E o fornecimento, a partir daí, vai ser absolutamente normalizado e isso vai ser corrigido. A solução do problema é bem-vinda, mas esse ano, sem iodo, pode ter saído irremediavelmente caro para milhares de crianças. A estimativa é que nas zonas de risco devem ter nascido 250 mil crianças que receberam quase nenhum ou muito pouco iodo durante a gestação. Antes de distribuir o iodo já comprado, o Ministério da Saúde espera o resultado da análise de qualidade que está sendo feita na Fundação Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, Fórmula 1 começa o desafio em Interlagos. E a emoção das vitórias brasileiras nos 25 anos do Grande Prêmio do Brasil. Primeiros treinos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, direto do autódromo ao vivo, Galvão Bueno. Um dia de muito trabalho e algumas surpresas hoje aqui em Interlagos. As Williams chegaram com pinta de favoritas para dominarem os treinos, mas não foi o que aconteceu. A Benetton mandou com Jean Alesi e Gerhard Berger, e até a McLaren colocou seus dois carros à frente de Williams e Ferrari. As equipes continuam se movimentando, algumas com tranquilidade, como é o caso da Benetton. Mas na Ferrari os mecânicos vão ter muito trabalho. Eles terminaram o dia com um carro e meio e tem que ter os dois prontos para amanhã. Agora veja com Reginaldo Leme como foram os treinos de hoje. Ed Irvine perdeu metade do seu carro no único acidente do dia. Sobrou apenas o carro de Schumacher para a Ferrari. Com isso, o que era difícil ficou quase impossível. O campeão viu de longe a briga que teve Benetton, Williams e McLaren. Barrichello com a Jordan também andou entre os 5 primeiros enquanto esteve na pista. Mas depois que quebrou o motor, assistiu dos boxes à arrancada da Benetton. Alesi em primeiro e Berger em segundo deixaram Hackney e Coulthard da McLaren em terceiro e quarto. Damon Hill ficou em quinto e Villeneuve perdeu o treino inteiro para aprender os segredos de Interlagos. Andar atrás de Benetton e McLaren nesse primeiro treino não foi uma derrota para Williams. Além de Villeneuve não conhecer a pista, Damon Hill usou apenas um jogo de pneu durante o treino todo e os dois carros estiveram sempre com o tanque cheio. Isso quer dizer que a Williams se preparou mesmo para o treino de amanhã. Fim de treino, sozinho no box, Schumacher faz um novo amigo brasileiro. O campeão pega no colo um cachorro que andou todos os dias pelo box e que ele pretende levar para a Alemanha. Feliz destino de um puríssimo vira-lata que vai viver dias de pastor alemão. Rubens Barrichello ficou em 10º lugar, Ricardo Rossetti em 12º, Pedro Paulo Diniz em 14º e Tarso Marques em 18º. Mas os 4 podem ganhar posições, pois o treino que vale mesmo é o de amanhã. A cena é igual, mas são situações diferentes. Como esse ano o treino da sexta-feira não vale para a formação do grid de largada, as equipes prepararam seus carros para a corrida no domingo. Só amanhã, no sábado, aí, chova ou faça sol, a disputa por esses abstratos centésimos de segundo vai valer. A grande vantagem de se ter apenas um treino valendo para a classificação é poder se concentrar todo o esforço dos pilotos e toda a emoção em apenas um dia. Mas mesmo não valendo para o grid, o treino da sexta-feira também tem os seus vitoriosos. A Benetton hoje foi a Benetton do ano passado, a mesma equipe que ganhou os 2 últimos grandes prêmios no Brasil. Berger e Alesi se alternaram na briga pelos melhores tempos, que acabou com o francês. Mas não se precisa estar na frente para ser um destaque. Em 18º estava o brasileiro Tarso Marques. Estreante na Fórmula 1, 20 aninhos, ele chegou à frente do companheiro dele, da Minardi. E tem uma explicação para Tarso ir tão bem.
Ele calça 44, e a expressão pé na tábua, para ele, é mais do que adequada. 25 anos de Grande Prêmio do Brasil. Na quinta reportagem da série, nós vamos relembrar as grandes vitórias de Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, os nossos pilotos campeões. Sol forte, arquibancadas lotadas, mulheres à beira da pista. Muita expectativa para o Grande Prêmio do Brasil de 73. Todo mundo de olho em Emerson Fittipaldi. Na largada, ele pula na frente e acelera a Lotus preta e dourada. O público vibra. É a primeira vitória de um brasileiro na Fórmula 1. Um ano depois, Emerson, óculos escuros e costeletas grossas, mal pode andar em Interlagos. Mas dispara na pista e sobe ao pódio outra vez para agitar a bandeira do Brasil. 1983, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. O público que se espreme nas arquibancadas só quer saber de Nelson Piquet. Dentro do Brabham, Piquet só quer saber de acelerar. Em poucas voltas, ultrapassa Alain Prost e encosta no líder. Olha o Rosberg procurando o Piquet no retrovisor. A posição é boa. E não demora muito, ele passa Keck Rosberg. Vai Piquet. Nelson Piquet. É tudo o que a torcida quer. A partir desse dia, a vitória ganha um tema. Nelson Piquet do Brasil. Mas 3 anos depois, Piquet já tem uma sombra. Ayrton Senna aparece fazendo a pole. Piquet, com talento e um motor turbo, deixa Senna para trás na curva que mais gosta em Jacarepaguá, a sul. A festa no pódio é dobrada. Piquet em primeiro, Senna em segundo. É a única vez que juntos agitam a bandeira brasileira. Anos 90, Interlagos. Ayrton, bicampeão, persegue a glória que lhe falta: vencer em casa. A vitória é dramática em 91. Senna lidera, mas perde 5 das 6 marchas, faltando 7 voltas para o fim da corrida. E é no braço que ele leva o McLaren. Esgotado, Senna quase não consegue erguer a taça. 2 anos depois, Prost é favorito, mas um presente cai do céu para Senna: a chuva. Prost derrapa, roda e bate em Christian. O público vibra. Senna dá um show. A ultrapassagem sobre Damon Hill é bem ao estilo dele: ousado, impetuoso. Olha o Senna, molhado, virou seco e ele foi embora. Interlagos vira passarela para o desfile do tricampeão. Senna nem faz a volta da vitória. Senna nos braços do povo. Uma imagem inédita na Fórmula 1. Momentos fantásticos e muita emoção. Amanhã, a última reportagem da série. Imagens inesquecíveis de 25 anos do Grande Prêmio do Brasil. E à 13h você acompanha ao vivo na Rede Globo o treino que define todas as posições para o grid de largada. Galvão Bueno, Interlagos, São Paulo. Veja a seguir uma operação aérea de combate ao contrabando. E ao vivo as últimas informações da rebelião no presídio em Goiás. Uma operação para interceptar aviões clandestinos que fazem a rota do Paraguai. A partir de uma base montada na cidade de Apucarana, foram rastreados e apreendidos aviões lotados de contrabando. O aeroporto de Apucarana foi tomado por soldados do Exército, agentes da Polícia e da Receita Federal e pilotos da Força Aérea Brasileira. A operação foi montada num ponto estratégico, um pequeno aeroporto a menos de 1 hora de voo da fronteira com o Paraguai e a Argentina. Os pilotos que voam ilegalmente preferem aeroportos assim, porque não há fiscalização nem controle de tráfego aéreo. Os voos clandestinos são feitos a menos de 500 metros de altitude para escapar dos radares.
5 aviões Tucano e 2 helicópteros da FAB interceptam as aeronaves que passam pela área. Aqui o Tucano acompanha de perto o monomotor, que é obrigado a contornar o aeroporto e fazer o pouso. O piloto da FAB segue o pequeno avião até o momento em que ele toca o solo. Só depois de uma revista completa, onde são checadas a carga e a documentação, o monomotor é liberado. Num dos momentos mais tensos da operação, 4 aviões clandestinos são abordados por 2 Tucanos e um helicóptero. Pelo rádio, os pilotos são orientados para que pousem no aeroporto de Apucarana. 3 obedecem, o outro foge e é perseguido. O Tucano atira para assustar o piloto, que faz um pouso de emergência numa fazenda no interior de São Paulo. Em 3 dos 4 aviões, a polícia encontrou mais de R$500 mil em equipamentos de informática e aparelhos eletrônicos contrabandeados. 3 pilotos foram presos. Os aviões apreendidos decolaram de pistas clandestinas no Paraguai e iriam entregar as mercadorias em cidades do interior de São Paulo. Vagões de uma locomotiva se soltam e provocam mortes em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 6 pessoas morreram e 20 ficaram feridas. Num dos cruzamentos com a linha férrea, um ônibus foi atingido. 5 passageiros morreram. Os vagões desgovernados andaram mais 1 quilômetro e atingiram um caminhão guincho, matando o motorista. Só pararam no centro da cidade depois de baterem mais um carro. Quebra-quebra de ônibus depois da vitória do Flamengo sobre o Coritiba, no Paraná. Mais de 20 ônibus foram apedrejados em pontos diferentes de Curitiba. O mar destrói várias casas em Caiçara do Norte, a 150 quilômetros de Natal. Uma ressaca ainda mais forte é prevista para este fim de semana. A prefeitura decretou estado de emergência. O presidente Fernando Henrique Cardoso responde às acusações de troca de favores pela votação da reforma da Previdência e da CPI dos bancos. Fernando Henrique está no Nordeste para inaugurações de várias obras. Em Pernambuco, o presidente Fernando Henrique inaugurou a barragem de Serrinha, em Serra Talhada. A obra levou 40 anos para ficar pronta e custou R$25 milhões. No discurso, o presidente disse que não pretendia agradar a nenhum político com as inaugurações que está fazendo. Os deputados do Nordeste, os governadores do Nordeste, eles vêm pedir sim ao presidente. Melhor, eles vêm exigir. E não é como alguns dizem, a troco de apoio, porque eu não quero apoio comprado, eu quero apoio espontâneo de quem acredita nas reformas, que acredita na necessidade de mudar o Brasil. Esse Brasil da fisiologia já acabou. Custa ver, mas já acabou, não vale mais nada. O presidente Fernando Henrique foi também ao Rio Grande do Norte. A viagem do presidente ao Nordeste termina no sábado. Uma caçada policial pelas estradas da Bélgica e da França. As polícias dos 2 países tentam prender uma quadrilha. A perseguição começou ontem à noite, depois que a polícia desarmou explosivos deixados num carro em Lille, onde semana que vem começa o encontro com líderes mundiais. Os suspeitos do ataque fugiram para uma cidade vizinha, onde ficaram cercados. Um deles fugiu para a Bélgica e fez 2 mulheres como reféns. Depois de 8 horas, o homem soltou as reféns e foi preso. Um incêndio mata 77 pessoas num shopping center da Indonésia. 19 ficaram feridas. O fogo começou no último andar e se espalhou rapidamente. Os prejuízos chegam a $22 milhões. O mal da vaca louca vira o assunto principal do encontro dos 15 países da União Europeia em Turim, na Itália. O primeiro-ministro John Major quer que a União Europeia volte atrás na decisão de proibir a carne inglesa. O ônibus espacial Atlantis se separa da estação Mir a mais de 350 quilômetros da Terra. As 2 naves ficaram juntas durante 5 dias. Uma astronauta americana vai ficar mais 4 meses no espaço com os tripulantes russos da Mir. Centenas de pessoas aguardam o desfecho da rebelião de presos no centro penitenciário de Goiás. São os parentes dos reféns e dos presidiários que se preocupam com as ameaças e reclamam da falta de notícias. Ninguém sabe, a gente ficou ouvindo pelos rádios, televisão, muito pouca notícia, gente. Tem que dar mais notícia. As informações da polícia são desencontradas e as famílias se comunicam com os presos e reféns através de bilhetes. O diretor do presídio
é um dos reféns. E o filho dele diz que os amotinados fazem constantes ameaças. Eles estão armados. Meu pai ontem falou que nunca viu tanta faca na vida dele. Durante todo o dia, os presos que não aderiram à rebelião foram transferidos para esse outro prédio, o presídio feminino. Uma movimentação acompanhada com muita ansiedade pelos parentes dos reféns e dos presidiários. O que eles temiam é que esse fosse o primeiro passo da polícia para invadir o presídio. A namorada de Leonardo Pareja, líder da rebelião, ainda não conseguiu falar com ele, mas faz um alerta. Se eles invadirem, os inocentes vão morrer também, com certeza. Na casa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o crime é muito tenso e a família faz um apelo. Para as autoridades que estão cuidando do caso, para entregar o que os assaltantes estão querendo. Eles querem sair de lá, querem sair com segurança, que é para entregar isso. O líder da rebelião no CEPAIGO, Leonardo Pareja, deu agora há pouco uma entrevista coletiva. Ele disse que não quer fugir nem ferir ninguém. Pediu água e comida para os reféns e pediu também armas de carro. Se forem atendidas essas exigências, ele promete libertar parte dos reféns. A entrevista foi a 80 metros do pavilhão onde estão os amotinados. Luciane Bacelar, de Aparecida de Goiânia. Dentro do processo permanente de melhoria da qualidade de seu jornalismo, a Rede Globo muda a partir de domingo os seus telejornais e programas jornalísticos, que ganham também novos cenários. Neste domingo, o Fantástico traz novas atrações com a apresentação de Pedro Bial, que fará ainda reportagens especiais. O jornal Hoje passa a ser apresentado por Fátima Bernardes. Mônica Waldvogel será a apresentadora do Jornal da Globo. Sérgio Chapelin estará à frente do Globo Repórter. A partir de segunda-feira, o Bom Dia Brasil também muda. Passa a ter 1 hora de duração e um bloco de notícias dedicado à mulher. A apresentação será de Renato Machado e Leilane Neubart no Rio, Chico Pinheiro em São Paulo e Carlos Monfort em Brasília. E o Jornal Nacional muda de formato. Ganha mais agilidade, mais análise, opinião e editoriais apresentados por Cid Moreira. E terá como novos apresentadores Lilian Vixib e William Bonner. Boa noite. Boa noite. Rede Globo. Assista agora. Explode Coração. Classificação 12 anos. Jornal